Glória a Deus. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo. Você que nos ouve aí pelo Instagram, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que as mensagens que foram entoadas aqui alcancem o coração daqueles que estão afastados, daqueles que não têm mais força para vir para caminhar. E abençoe aqueles que estão em casa, que não pôde vir por alguma circunstância. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Capítulo de número 15, versículo de número 58. Estamos falando também. Na oportunidade, vamos aproveitar lá para falar das contribuições, para a gente ganhar tempo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa passagem é uma passagem que nós estamos estudando sobre isso. Movimento da Igreja do Pai do Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus, nós te louvamos, Senhor, para ti, Pai. Agradecendo, Senhor, por cada um que vai ofertar, Deus, e te pedindo, Pai, para abençoar cada um, Deus. Eu creio, Pai, que esse pão foi dito, Senhor, nos está dando toda alegria, Senhor, pelo bom prazer, Pai, para abençoar a tua casa, Deus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que eles vão dizimar, Senhor, por aqueles, Senhor, que também não podem, Senhor, ofertar nem dizimar essa noite, Senhor, mas eu creio, Pai, que Deus vai abrir portas, Senhor, de tudo para cada um que está necessitado, e assim poderemos, Senhor, dizimar e ofertar, Senhor, com toda alegria para ti, Senhor. Deus, eu te peço, Pai, nos dê sabedoria, Senhor, para entendermos, Pai, que não é por obrigação e sim por amor, Deus, que tudo que fizermos na tua presença, Senhor, na tua casa, é feito por amor a ti, Deus. Pai, eu te peço, Senhor, por cada um, Senhor, depois essa chuva de bênçãos, Pai, na vida de cada um. Eu repreendo, Pai, o murmurador e o humilhador, Pai, na vida de cada um, na casa de cada um, Deus. Pai, eu te peço, esse eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, nesse momento nós vamos entrar na tua mensagem, ó Pai, na tua palavra, Deus. Eu venho te pedir que tu venha usar a tua filha aqui com poder e com graça, Deus. Ajuda ela no que ela estudou em casa, Pai. Ajuda ela a relembrar tudo que tu tens revelado para ela da tua palavra, Deus. E que a partir desse momento seja cada palavra dela, Pai, seja a tua boca falando através da tua vida, Senhor. Usa ela poderosamente, ó Pai. E entrega tudo que tu tem para nos falar, Senhor, através da tua filha. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Santos irmãos, que a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de muita alegria para mim, irmão, estar recebendo uma oportunidade como essa, estar trazendo algo da parte do Senhor para a igreja do Senhor Jesus. Eu sei que é uma semana muito cansativa, né? Amanhã já iniciamos num novo início de semana, mas não pretendo me demorar muito. Só vou realmente entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja do Senhor. Sabemos que nos tempos em que a gente vive é um tempo muito difícil, em que fica cada vez mais difícil caminhar por conta das lutas e tudo que a gente vem passando. Só que o que mais precisamos todos os dias é de ter uma resistência, de permanecer de pé. E sobre resistência e permanecer de pé, nos fala muito sobre alimento, porque que outra coisa poderia permanecer o nosso corpo de pé? Da mesma forma a nossa alma. Só que a nossa alma necessita do alimento correto, não é qualquer alimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A gente vai ler do 7 ao 9, ao versículo 9, e depois a gente vai pular para o 16. Vamos lá, capítulo 2, versículo 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que
tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pode ser sentado, irmãos. Enfim, a passagem em si ela é mais do que conhecida, né? A gente conhece muito bem essa história do início de Gênesis, do início da Bíblia, mas eu queria me atentar a alguns pontos que são muito importantes para um conhecimento, para um entendimento melhor do que essa palavra quer falar com a gente. Aqui logo de início, nos versículos em que a gente leu, fala sobre as árvores que o Senhor plantou no Jardim do Éden. Aqui no versículo 9, diz a respeito que ele plantou várias árvores e que elas eram muito bonitas e tinham frutos muito bons, né, para se comer. Só que esse mesmo versículo, ele destaca duas árvores em comum. Fala sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa primeira parte de Gênesis fala muito pouco da árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal acabou ganhando um pouquinho mais de destaque, também por conta das consequências que ela acabou trazendo, né? Não só para Adão e Eva, mas por conta da humanidade, de tudo que aconteceu. Só que um ponto que eu queria destacar com os irmãos é que aqui diz que a árvore da vida ficava no meio do jardim. Ok, isso é uma informação que a gente tem. Só que no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 3 também de Gênesis, diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal também ficava no meio do jardim. Então agora eu tenho uma informação, que no jardim, duas árvores que se destacavam de todas as outras, ficavam no mesmo lugar, no meio do jardim. Então aí é onde eu paro para pensar. Por quê? Adão e Eva, ao invés de manter o seu alvo, o seu foco na árvore da vida, que era justamente o fruto, que iria dar algo para eles de algo que era eterno, eles acabaram desviando o seu foco para a árvore do conhecimento do bem e do mal, que levou eles para a morte. Só que essas duas árvores estavam no mesmo lugar. Eu poderia dizer até que elas estavam bem próximas, para não dizer do lado, mas não posso afirmar isso porque a palavra de Deus não me dá essa informação. Mas me diz que elas estavam no mesmo lugar, muito próximas. Ou seja, então por que não focar naquilo que me leva para a vida eterna, mas acabar focando naquilo que me leva para a morte? E foi o que acabou acontecendo com Adão e com Eva. Só que se a gente se lembrar bem da história, Adão e Eva, eles estavam no lugar correto, estavam no jardim, que era o paraíso, onde tinha a presença de Deus. Só que por um momento, Eva acabou se distanciando do seu marido, se distanciando de Adão, a quem era a companhia certa que ela deveria estar. Só que aí, o que aconteceu? Acabou vindo uma outra companhia para ela, que foi quem? A serpente. E aí a serpente acabou induzindo ela a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a serpente ela conseguiu ser tão astuta que ela conseguiu tirar o alvo de Eva da árvore da vida e colocou na árvore da morte, que trouxe morte espiritual para ela. Então é aí onde já fica uma palavra de Deus para a nossa vida. Cuidado com as amizades que você tem andado, cuidado com as pessoas que você tem permitido que fiquem do seu lado, porque elas podem parecer inofensivas, mas elas podem estar te tirando do foco e te tirando do propósito de Deus. Porque a serpente naquele tempo, ela não dava medo. Ela não era um bicho que ninguém olhava e queria se afastar. Ela era um bicho muito bonito. Talvez por isso Eva não se sentiu amedrontada. Talvez por isso ela não se sentiu, como é que eu posso dizer, influenciada de uma forma negativa por aquele animal. Só que justamente foi a arma que Satanás usou para poder tirar o foco dela. E eu fico me perguntando, mas as duas árvores estavam tão próximas uma da outra. Só que a palavra diz que elas eram muito bonitas e que o fruto delas chamava muita atenção. Só que para você ver, irmãos, por causa de uma companhia, por causa de um momento de distração, Eva acabou dando influência, ou melhor dizendo, sendo influenciada por uma má companhia que tirou ela do foco, que tirou ela daquilo que levaria ela para a vida eterna. E é onde me deixa muito preocupada com os nossos tempos hoje em dia, enquanto a gente vê tantas pessoas se deixando ser influenciadas por tantas pessoas. E aí é onde a gente pode analisar
Quem tem andado ao nosso lado? Quem a gente tem permitido que frequente a nossa casa? Quem a gente tem permitido que tenhamos o contato no WhatsApp? Será que são pessoas que realmente nos influenciam para algo que é eterno ou que estão nos influenciando para algo que pode nos levar para uma morte espiritual? É algo para ser analisado. É algo que a gente tem que se atentar muito a isso, porque às vezes você nem percebe. É algo que você vai saindo do foco sem perceber. E estava ali os dois frutos no mesmo lugar, mas ela acabou comendo do fruto que não podia e acabou ainda influenciando, né, o seu marido a comer também. E assim os dois acabaram se afastando de Deus. Olha quantas consequências isso acabou trazendo. É para a gente ver como o alimento ele é tão importante e como ele tem uma influência muito grande sobre a nossa vida. A gente tem um exemplo também na Bíblia de Sansão, que foi um jovem muito consagrado a Deus, inclusive consagrado desde o seu nascimento. Só que por ele ser nazireu, que era um voto que os judeus faziam, ele, no caso, era desde nascença e seria até a sua morte. Ele não podia comer determinados alimentos, não podia beber vinho, não podia tocar em animais mortos. E um certo dia ele acabou matando um leão, e quando ele voltou por aquele mesmo caminho, aquele leão havia mel dentro dele, dentro da sua carcaça morta. E aí ele foi e comeu daquele mel, dentro daquela carcaça, só que ele não podia, porque por conta dele ser consagrado a Deus, ele não podia tocar em animais mortos. E aí para você ver, né, o mel, um alimento tão simples, tão doce, que todos querem se alimentar dele, só que o problema não era o mel, o problema era onde o mel estava. Porque quando eu tento me alimentar daquilo que parece bom aos meus olhos, mas está vindo do lugar errado, isso pode me levar para uma morte espiritual, e você pode estar sujando a consagração que você tem na sua vida. Porque você é separado de Deus, você é como esse jovem, você foi consagrado ao Senhor. O Senhor não te descobriu agora, Ele já te via desde a barriga da sua mãe. Então não é para simplesmente agora, porque você olha, vê uma coisa muito bonita, você quer se apossar daquilo. Sabe por quê, irmão? Tem até uma música que diz, né, que a nossa vitória tem sabor de mel. Então a gente já é associado a querer aquilo que é bom, aquilo que tem um sabor muito bom, e não é errado isso. Só que ao invés de ele ter pego da carcaça do leão, por que ele não foi numa colmeia? Por que ele não subiu numa árvore? É porque aí dá trabalho, né? É porque as pessoas, elas querem o mel, elas querem a boa vitória, mas elas não querem ter que pagar o preço para chegar até ela. E mesmo sendo consagrado, preferiu tocar naquilo que é morto, preferiu tocar naquilo que sujava a sua santidade a Deus. Que a gente possa tomar isso como exemplo para a nossa vida, irmãos. Porque a gente sabe qual foi o final desse homem, sabe que ele sofreu muito, sabe que ele acabou sendo escravo, tendo seus olhos arrancados. Então o final dele foi muito triste. Mas você pode pensar, não, mas isso tudo só aconteceu porque a Dalila enganou ele, aí acabou que ele foi enganado e por isso teve o seu final ruim. Não, na verdade ele já estava caindo já há muito tempo. Porque quando eu sei que eu tenho a santidade de Deus em mim, quando os irmãos sabem que tem a santidade de Deus em você, e você começa a ir por coisas erradas, automaticamente você já está trilhando um caminho errado para a sua vida. E aí o Espírito Santo acaba se afastando de você e você acaba fugindo do propósito do Senhor para a sua vida. Mas aqui a gente citou um exemplo ruim, que terminou mal. Mas a gente tem outros exemplos na Bíblia. A gente tem o exemplo, por exemplo, de Daniel, quando estava na Babilônia, né, com os seus amigos, e ali eles foram escolhidos para servir no palácio do rei. Só que o rei decretou que todos aqueles jovens deveriam comer da mesma comida do rei, do mesmo manjar do rei. Só que diferente de Sansão, Daniel sabia da sua santidade, sabia que era consagrado a Deus e preferiu não se sujar, preferiu não comer daquilo que todo mundo comia, porque sabia que aquilo era imundo aos olhos do Senhor. E aí ele fez uma proposta e disse que em 10 dias, se ele e os seus amigos ficassem comendo apenas legumes e água, que eles estariam mais saudáveis e mais fortes do que os outros jovens. E se isso não acontecesse, que eles poderiam fazer o que quisessem com eles. E passando esses 10 dias, ele e os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, comendo apenas legumes e água, estavam mais fortes, mais saudáveis do que os outros jovens que estavam comendo a comida do rei. E aí eu entendo que, mesmo quando eu não como o que todo mundo come, mas se for o alimento certo, eu consigo permanecer de pé na presença do Senhor. E aí ele manteve a sua santidade. E eu acho isso muito lindo, porque ele estando em um lugar onde ele poderia ter várias influências para ir contra os propósitos de Deus, mas ele
ele trocou o manjar do rei, irmãos. Imagine, o rei devia comer tudo de bom, ele devia comer a melhor carne, as melhores frutas, as melhores bebidas. Ele trocou isso tudo para comer legume e água. A não ser que você seja um coelho, legume e água não deve ser muito legal de comer, né? Então, isso foi o que permaneceu, o que fez ele permanecer com a sua santidade, com a sua consagração até o final. E foram abençoados por Deus. Eles foram os homens mais sábios, que tiveram mais conhecimento, e foram servos de maior destaque no palácio do rei, somente por causa de uma escolha, somente porque escolheram se separar, somente porque escolheram permanecer com o alimento que consagra a vida deles, não o que tira do propósito, mas o que faz permanecer no propósito de Deus. E permanecer de pé, né, que é o mais importante. Mas a gente pode se perguntar, em nossos dias, como eu posso fazer para permanecer me alimentando do alimento sagrado de Deus? Porque na nossa vida, irmãos, às vezes a gente enfrenta tanta coisa, tantas dificuldades, tantas lutas, que às vezes essas coisas vão tirando o nosso foco do alimento sagrado, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Só que, irmãos, a nossa missão aqui é muito maior, o propósito é muito maior. Tem vidas que dependem de você, tem famílias que dependem de você. A sua família, ela te olha como um espelho. Quando você está bem, ela está bem, mas quando você está mal, algo vai desandando para o propósito. Por isso é tão importante que você permaneça de pé. Por isso é tão importante que você permaneça comendo do alimento sagrado, que é a palavra de Deus. Inclusive, a gente estava falando sobre a árvore da vida. Em Apocalipse 22, que fala sobre ela, diz que ela tem 12 frutos. Cada fruto é dado em um mês. É como se em dezembro tivesse com os 12 frutos completos, e em janeiro ela começa de novo do 1, aí fevereiro 2. Isso me dá uma referência, porque o número 12, ele me lembra a hora, ele me lembra tempo. Porque se a gente analisar a hora, ela tem 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. O ano tem 12 meses, então já me dá uma ideia de um tempo mais longo. Então é como se a árvore da vida quisesse me dizer assim: o fruto que eu tenho, ele é como um ciclo, ele não se acaba, ele é eterno. Então se você escolher se alimentar da árvore da vida, do fruto sagrado de Deus, você vai ter bênçãos que são eternas, bênçãos que a terra não pode te dar, mas que o Senhor Jesus tem preparada para você. Só que você pode se perguntar, mas a árvore da vida, ela ainda está um pouco longe. Ela está lá na Nova Jerusalém. Ainda vai demorar um pouco para eu poder comer desse fruto. Só que a Bíblia diz que teve uma pessoa que desceu aqui, que se nomeou como pão. Ele disse assim: eu sou o pão da vida. Quando Jesus nasceu, ele estava num estábulo, e ele foi colocado numa manjedoura. A palavra manjedoura vem da palavra manjar, porque a manjedoura era um recipiente onde era colocado alimento para os animais. E aí eu já começo a entender que ali, em um recipiente onde era colocado alimento para os animais, desceu o pão da vida para ser o alimento da humanidade. E aí a gente vê, né, como isso é tão importante de se lembrar, né, pastor? Mas como assim? Como que é isso, se alimentar de Jesus? Como é que eu posso me alimentar de Jesus? Na Santa Ceia ele disse: o pão é a minha carne e o vinho é o meu sangue. Então, para se alimentar de Jesus é simples, é só ter comunhão com Ele. É só você buscar ter um relacionamento mais íntimo, que você vai comer e se alimentar do Senhor Jesus e da palavra eterna que nos salva todos os dias. Só que por que é tão difícil ter um relacionamento com Cristo? Essas cadeiras estão vazias, mas elas poderiam estar cheias. E aí eu fiquei pensando, o que falta ainda para ter uma aceitação em massa de Jesus na terra? Por que as pessoas encontram tanta dificuldade em aceitar esse amor de Cristo? Aí eu estava analisando sobre isso e percebi que é porque as pessoas, elas são... Sabe um cachorrinho, quando ele apanha muito, ele é muito maltratado, e você chega e faz um carinho dele e ele acha aquilo estranho, porque ele nunca recebeu um carinho assim? É como se fossem as pessoas na terra sem Cristo. Elas foram muito
maltratadas pela vida, já apanharam muito da vida. Então, quando Jesus chega com esse amor genuíno dele, elas acham isso estranho. Elas não sabem como receber esse amor, como receber esse abraço. Para elas é estranho. Então, elas não sabem como reagir àquele amor. O que elas devem fazer é simples. Você não precisa entender esse amor, você só precisa receber ele. Jesus não precisa que você entenda o amor dele, ele só quer que você aceite e se permita ser abraçado por ele. Quando isso acontecer, todos nós vamos conseguir ter um relacionamento muito mais íntimo com o nosso Senhor, porque as lutas, elas são muito árduas, meus irmãos. Nós, como representantes de Cristo, passamos por muitas dificuldades em todo lugar que a gente vai. Mas o Senhor Jesus, ele está aqui justamente para nos ajudar a passar por essas dificuldades. Tem momentos em que a gente pensa assim: nossa, não vou aguentar mais, está tão difícil essa caminhada, está tão difícil continuar prosseguindo. Mas o Senhor só está olhando para nós e dizendo assim: confia em mim, não vai com as suas próprias pernas, deixa que eu te ajudo. Ele só está querendo te pegar pela mão e dizer: vem comigo, porque eu sei o caminho certo. Tantas vezes a gente tenta caminhar sozinho, por isso acaba indo por um lugar que não tem nada a ver com o propósito do Senhor, quando na verdade tudo que a gente precisa pedir essa direção a Ele, para que Ele possa nos conduzir. Aleluia. Glória ao seu nome, Senhor. O alimento do Senhor realmente é muito precioso, e Ele está aqui à nossa disposição para que a gente possa se apossar dele a todo momento. Só que infelizmente encontramos tantas dificuldades ultimamente para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Meus irmãos, num culto como esse, onde a presença do Senhor veio aqui soberanamente, falou aos nossos corações, como isso poderia acontecer mais vezes, não é? Mas isso só depende de mim e de você, porque o Senhor não mudou, Ele continuou mesmo. Ele só está querendo uma entrega maior da nossa parte. Não fique como esse cachorrinho que não sabe receber o amor de Deus. Se permita ser amado, se permita ser abraçado, e deixe o Senhor fazer a obra poderosa que Ele tem na sua vida. O que Ele tem para todos nós é eterno e dura para sempre. Meus irmãos, realmente essa semana foi um pouco complicada para mim. Eu tive um pouco de dificuldade para absorver tudo aquilo que o Senhor queria falar ao meu coração, para compartilhar com os irmãos. Mas eu creio que pelo pouco Ele já conseguiu falar o coração de cada um. Queria que os irmãos ficassem de pé, por gentileza. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu queria que cada um colocasse a mão no seu coração, e eu queria que a gente orasse junto, para que a gente possa buscar esse alimento sagrado do Senhor a cada dia na nossa vida. Ali, Adão e Eva estavam no lugar certo, na hora certa, porém escolheram o alimento errado para a sua vida, que trouxe muitas consequências. E que o Senhor Jesus possa nos ajudar a todos os dias, para que a gente não deixe de manter o foco na árvore da vida e desvie para outros cantos, que a gente possa continuar se alimentando desse alimento sagrado e eterno. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, aqui, Senhor, te apresento não só a minha vida, mas a vida de cada irmão, cada coração, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar nos conduzindo para o Teu propósito, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar nos auxiliando, Senhor, a seguir para os propósitos que o Senhor tem na nossa vida, meu Pai. Senhor, mesmo que Satanás, com a sua astúcia, tente desviar o nosso foco, Pai amado, daquilo que é eterno, daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, mas que o Teu Espírito Santo possa ser o nosso auxílio, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai amado, Pai querido, possa continuar nos conduzindo para a árvore da vida, para o fruto eterno, Pai amado, e que possamos continuar, Senhor, tendo um relacionamento contigo, buscando ter um relacionamento ainda mais profundo, ainda melhor contigo, meu Pai. Senhor, ajude a cada um dos Teus filhos
Senhor, a continuar prosseguindo, Pai amado, nesse caminho que é árduo, mas que o final é de glória eterna. Muito obrigado por tudo, Pai amado, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Salve os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. Oremos. Soberano Deus, glorioso e eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra, Deus amado, Deus querido, queremos te entregar, Senhor da glória, as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Nos leva, Senhor da glória, em segurança, Pai. Nos livra, Senhor da glória, do homem sanguinário, nos livra de acidente, de bala perdida, em nome de Jesus, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Receba da parte de Deus a bênção apostólica, que o grandioso amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor repouse sobre todos presentes nesta noite, sobre todas as suas casas também, desde agora e para todos sempre, todos dizem amém. Quero agradecer você, meu amigo, minha amiga, que nos assistiu nessa noite. Somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Perfeita Adoração. Eu sou o pastor Tiniel e nós muito te amamos. Nosso muito obrigado por estar conosco na sua casa, dentro de Carnaval. Muito obrigado. A paz, uma ótima semana. Todos foram para suas casas. Diga amém. Está encerrada a mais em nome de Jesus.